O Mourão revelou quais são os planos do Bolsonaro, que está em silêncio desde a eleição. E o Mourão acabou reconhecendo a derrota, dando um banho de água fria nos golpistas, pessoal. Jair Bolsonaro, que segue calado desde o segundo turno da eleição, diante de sua derrota, o ainda presidente se mantém quase totalmente recluso há mais de um mês e aposta em publicações enigmáticas nas redes sociais como forma de alimentar as esperanças golpistas de seus apoiadores. O que é uma piada, essas fotos que o Bolsonaro fica postando. É que ele sabe que o gado se ilude com qualquer coisa. Aí ele bota uma foto lá, o gado fica nos comentários: nossa, o mito está querendo dizer que vai ter intervenção, o mito está querendo dizer que a gente venceu, o Lula não vai assumir. Pessoal, se você quiser se divertir, acessa a rede social do Bozo e vai lá nos comentários dessas imagens que o Bolsonaro está postando. Você vai dar risada pra caramba. É ridículo o nível de alienação dos seguidores fanáticos do Bolsonaro. Na prática, ele está calado porque está com medo do que vem por aí, da cadeia que está sendo preparada para ele a partir do ano que vem. Diante do silêncio do mandatário, coube ao vice Hamilton Mourão revelar o que passa pela cabeça do ocupante do Palácio do Planalto. O Hamilton Mourão deu uma longa entrevista para um jornal e expôs os planos do Bolsonaro. E um detalhe muito importante: o Mourão rechaçou a possibilidade de um golpe, reconheceu a vitória de Lula e ainda disse que o presidente eleito tem que governar. Alguém precisa levar essa notícia para frente dos quartéis, onde tem bolsonaristas amontoados. Eles precisam ficar sabendo que o Mourão jogou a toalha. O Mourão está dizendo aqui que é para vocês irem para casa. Acabou, já era. Vou repetir. Ele rechaçou a possibilidade de um golpe militar, reconheceu a vitória do Lula e ainda disse que o presidente eleito tem que governar. Pronto, patriotários, acabou, já era. Até o Mourão já reconheceu. Olha aqui o que disse o Mourão. Claro que no meio ele mente que só também, viu? Todo bolsonarista gosta de faltar com a verdade. Veja bem, a partir do momento em que aceitamos participar do jogo com esse jogador que não poderia participar, ele deve estar falando do Bolsonaro, né? É o único que não deveria participar dessa eleição. Enfim, continuando. Tudo poderia acontecer, inclusive ele vencer, conforme venceu. Está chegada a hora de as pessoas compreenderem que ele foi eleito e agora tem que governar. Pois bem, o Mourão mente, falando que o Lula não deveria participar da eleição, sendo que quem não deveria participar é o Bolsonaro, porque pelo tanto de crimes que ele cometeu, deveria ter sido impeachmentado e perdido os direitos políticos, mas pelo menos ele reconhece que Lula venceu e agora vai governar. Pronto. Em recado aos golpistas que não aceitam o resultado das urnas, Mourão disse que os atos são tardios e rechaçou qualquer chance de acontecer uma intervenção militar. Olha a fala do Mourão, também conhecido como Paquita da ditadura. É importante que as pessoas compreendam que não temos liberdade de manobra para uma ação fora do que prevê a Constituição. Isso redundaria em sanções contra o nosso país e, consequentemente, desvalorização da nossa moeda e aumento de juros e inflação. Uma situação muito difícil. Aqui ele foi bem sensato. Olha só, até um bolsonarista tem horas que consegue falar uma frase com sentido. Aqui realmente o Mourão falou uma coisa que é verdadeira. Eles não têm qualquer possibilidade de tentar nada fora da Constituição. Eles não têm apoio para isso, não têm sustentação, não têm condições de fazer qualquer tentativa de fugir da Constituição. Estão presos no que dita a Constituição Federal. E é bom que tomem cuidado no discurso golpista, porque a Constituição também pune golpismo. E vai sobrar para todos eles. O próprio Mourão já teve vários discursos golpistas, mas agora resolveu baixar a bolinha. Antes tarde do que nunca, né?
Com relação aos planos de Bolsonaro, Mourão sinalizou que ele deve se lançar candidato à presidência mais uma vez em 2026. Olha aqui, ó. Por isso que eu digo, Bolsonaro precisa perder os direitos políticos pelo tanto de crime eleitoral, crime de responsabilidade, crime comum, pelo tanto de desrespeito à lei e à Constituição que Bolsonaro cometeu. Este cara não pode chegar em 2026 nem solto e nem com direitos políticos. Não pode. Se chegar, vai ser candidato. Você pode ter certeza, se o Brasil for derrotado no sentido da guerra contra a impunidade e Bolsonaro mantiver seus direitos políticos e ficar livre, não for preso até 2026, ele vai ser candidato na próxima eleição presidencial. Eu espero que isso não aconteça, porque seria a falência da justiça brasileira. Olha aqui o que disse o Mourão em relação a esse plano do Bolsonaro. Julgo que o presidente Bolsonaro sai dessa eleição forte. 58 milhões de votos não é pouca coisa e ele tem plenas condições de se articular com uma Câmara e um Senado onde tem uma base muito consistente e eleita em cima das ideias dele. Opa, aqui ele mente. Você está mentindo, Mourão. O Senado e a Câmara foi eleito com base nas ideias do Centrão. O que tem ali é centrão pra caramba. O bolsonarismo é minoritário na Câmara e no Senado. Tivemos várias figuras horripilantes do bolsonarismo sendo eleitas? Tivemos. Mas eles não são maioria, não. Mourão mente. E a gente já desmente na hora. Não deixa se criar a mentira dele. Aqui está querendo dizer que o Bolsonaro tem maioria no Congresso. Faça-me um favor. Quem tem maioria no Congresso, infelizmente também, é o Arthur Lira. É o Centrão. Seguindo. Então, ele tem condições ao longo desse período de liderar esse grupo, apresentar-se como uma oposição responsável, falando em relação aos bolsonaristas que ele conseguiu eleger, que eu repito, são minoria na Câmara e no Senado. O presidente pode ser eleito em 2026 em uma situação muito melhor do que a de agora. Aqui ele falou a verdade também, porque depois de um governo Lula, o Bolsonaro, se fosse reeleito, se fosse eleito, no caso, bate na madeira, pegaria um Brasil numa situação muito melhor do que a de agora. Porque o Brasil agora é um Brasil destruído, esfacelado, em frangalhos, em pedaços, depois de 4 anos de desgoverno Bozo. Em 2026, o Brasil vai ser outra realidade. Nós vamos recuperar esse país. E é exatamente porque vamos recuperar o Brasil que ele nunca mais vai para a mão da extrema-direita. E Bolsonaro nunca mais vai ser eleito para nada nesse país, até porque eu acredito que em 2026 Bolsonaro estará preso e sem direitos políticos. É a única via, é o único caminho para Bolsonaro. Não tem outra possibilidade. Na mesma entrevista, o militar revelou ainda o que Bolsonaro pretende fazer ou não fazer até o dia 1º de janeiro, data em que está marcada a cerimônia de posse do presidente eleito Lula. O presidente não vai renunciar. Essa questão de passagem da faixa é de menor importância nesse momento. É apenas um ato simbólico que significa o final de uma transição entre um grupo que está saindo do governo e outro que está chegando. Pelo que eu sei, o presidente não irá passar a faixa e também não irá renunciar. Consequentemente, alguém colocará a faixa em uma almofada e entregará ao novo presidente após ele subir a rampa. Um general, um representante da alta patente das Forças Armadas que não respeita os símbolos, os protocolos. Fala que é uma coisa secundária. Não é. A passagem da faixa é uma simbologia importante que acontece desde a redemocratização. Mas é óbvio que um paquita da ditadura não tem respeito pelo que foi conquistado na democracia. É por isso que o Mourão não respeita esse protocolo, essa simbologia da passagem da faixa. E que bom que Lula não vai receber a faixa das mãos do Bolsonaro. Ninguém quer receber
faixa das mãos sujas desse sujeito. Ninguém quer. Melhor que Lula receba das mãos, quem sabe, de representantes do povo brasileiro. De um indígena, de um negro, de uma mulher, de uma pessoa da periferia. Pega vários representantes do povo e eles entregam a faixa para Lula. Seria muito melhor. Espero que a ideia para a passagem da faixa vá por esse caminho. A Dilma passar a faixa para o Lula também seria uma grande ideia. Vamos aguardar. Quem sabe teremos uma grande surpresa no dia 1º, nesse momento da passagem da faixa. Ter o Bolsonaro ali naquele momento seria motivo de nojo. Sinceramente, aquela faixa que o Bolsonaro botou e ficou indo a lugares que não deveria com ela, deve ser inutilizada. Tem que queimar e jogar as cinzas em alto mar. A faixa de Lula tem que ser outra, confeccionada especialmente para um cara como Lula, um representante genuíno do povo brasileiro. Merece uma faixa novinha, limpinha, cheirosinha. E não essa que está fétida. Essa que está carcomida depois de ficar no Bolsonaro durante 4 anos. Inclusive, ele ia em lugares que não deveria ir com a faixa. Ia comer um cachorro-quente na esquina e botava a faixa presidencial. Uma falta de respeito a um símbolo da presidência da República. Ia comer farofa, igual um porco, derramando no chão e derramando na faixa. Parecendo aquele presidente do Cacete Planeta. Vocês lembram, né? Que todo canto que aparecia com a faixa. Esse é o Bolsonaro, um presidente tabajara.